Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, munícipes aqui presentes, aqueles que nos ouvem, nos assistem, e a imprensa aqui presente. Eu, às vezes, fico tanto quanto perplexa. Perplexa porque é difícil você ter números exatos, ou números até próximos do esperado. Nós tivemos aqui a reportagem do Jornal da Cidade, sobre a questão do IPTU, dos 154 mil imóveis, e conversando com o repórter que escreveu, disse que estes números foram repassados pelo computador, foram tomadas as informações do computador da menina que apresentou. E conversando com o líder do governo, os números são outros. Os números são outros. Olhando o slide que foi apresentado, provavelmente para os senhores vereadores, os números são outros. Eu gostaria de saber quais são os números. Quais são os números? Os números mágicos, os números ocultos, os números verdadeiros. Nós gostaríamos muito de ter uma certa linha onde número é 2 mais 2 é 4. Então, os números apresentados por jornal e os números apresentados em outras situações têm que ser os mesmos. Não dá, porque fica muito difícil para que se faça uma avaliação. Mesmo assim, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a questão da planta genérica. Nós temos aproximadamente 154 mil imóveis entre edificados e terrenos. Só que destes, cerca de 35 mil imóveis não terão reajustes ou serão reduzidos. Então, quando nós formos falar de aumento, nós temos que pegar esse número total, retirar aqueles que serão reduzidos ou não terão ajustes, para que possamos fazer o impacto real de qual vai ser o aumento, a média de aumento. Essa é a verdade. Então, é muito importante que você tenha números. Não dá mais, um minutinho, nobre vereador, não dá mais para a gente ficar assim, só preocupada com a forma que isso vai ser apresentado, com a questão do marketing que vai ser apresentado, com a gestão do Facebook que vai ser levada. Nós temos que ter coisa séria, nós temos que ter números exatos. Eu fico chateada onde você apresenta um número para um lugar e apresenta para outro lugar. Eu entendo que existe uma preocupação de se repassar, tanto que existe tanta essa preocupação que foram comprados 7 iPhones, né? No momento de crise, a gente compra 7 iPhones, que é para poder fazer as fotografias bonitinhas, para poder dar a questão do marketing aí para frente. Mas, mesmo essa situação de marketing, mesmo com a fotografia bonitinha, o número tem que ser exato. Quando você repassa para um veículo de comunicação, você tem que tomar o cuidado de que o repasse tenha sido feito de forma adequada. Pois não, nobre vereador? Eu vou obrigar para parar o meu cronômetro, não, vereador? Meu vereadora, é assim, acho que é importante a senhora sempre se posicionando e fazendo alguns apontamentos que são importantes e pertinentes para uma discussão saudável. Acho que é importante que esses números que estão no jornal não estão contabilizados as inadimplências, que infelizmente na nossa cidade ainda é muito grande. Talvez seja por isso a diferença da previsão pelo valor que realmente será lançado para os munícipes. Eu acredito que no jornal, nesses números que a Vossa Excelência tem, não está sendo calculado a inadimplência dos moradores. Se não está, é pior ainda, porque vai aumentar mais ainda, nobre vereador. É duro eu dizer para o senhor, se não estão calculadas as inadimplências, nós teremos um aumento maior ainda. Fica difícil. Mas, não, a arrecadação aumenta, nobre vereador. Se você tirou a inadimplência, a arrecadação aumenta quando você coloca os inadimplentes. Mas não tem importância, eu acho importante que os números cheguem de forma correta. Isso é muito importante. E digo o seguinte, eu disse aqui na semana passada, que infelizmente o dever de casa não foi feito. A receita subiu o esperado, o que não houve foi uma acomodação dos gastos. Nós tivemos 4% da receita esperada, mas um gasto de 9%. E fico mais preocupada ainda, porque eu não vi o que nós estamos trazendo de empresas, de emprego para a nossa cidade. Mas vi Piratininga, Pederneiras, Agudos crescendo. Hoje a grande cidade é Bauru, amanhã seremos o grande subúrbio dessas cidades.
Isso me preocupa mesmo. Então, vale a pena lembrar, tem que ter planejamento para trazer empreendimentos. Lins e Guaimbê, olha o tamanhinho próximo da gente. Vai ter a fábrica da GE, e nós não tivemos competência para buscar para a gente. Nós estamos falando da fábrica de um carro que eu nem sei mais se vai fabricar. Que é a Puma, né? Alguma coisa assim, não lembro qual que é. Não sabemos nem se vai fabricar. Então, nós falamos de fábricas que poderão fabricar ou poderão não vir. Lá, quando fala de fábrica de fato. Instalação da fábrica da GE no município de Lins, Guaimbê. Então, Bauru tem que fazer o trabalho de casa. Tem que fazer o trabalho. E tem que deixar os vereadores fazerem o seu trabalho com tranquilidade. Com tranquilidade. Não estou falando isso desse governo. A legislatura passada foi a mesma coisa. É o atropelo. Isso é muito ruim. Muito ruim. E é o atropelo mesmo. Ó. Bauru tem que fazer o trabalho para as discussões serem transparentes. A PPP do lixo vem vindo aí. E vai vir a toque de caixa. Vai vir a toque de caixa. São Pedro traz a chuva para a nossa cidade. Chuva, alaga, né? E o lixo traz a pirólise, que é uma das formas de se fazer o lixo. E sem uma ampla discussão. E vai vir aqui precisando aprovar rapidamente. Não dá para São Pedro trazer a chuva e depois trazer a pirólise também. Fica difícil, fica difícil. Nós temos que ter tranquilidade com relação a isso aí. As medidas também com relação ao que ocorre na nossa cidade. Nós vimos aí, enchente. Sabe o que nós temos? Apita e cancela. Apita para o povo não ir, baixa, cancela. Quando é que nós vamos ter alguma medida de fato para parar de apitar e baixar, cancela? Para que as coisas não alaguem. Nós precisamos discutir esses grandes temas. Isso sim é importante. Isso é importante. Nós temos que buscar isso. E quando virão os grandes temas para discussão e de uma forma aberta? Não dá. Agora a gente escuta ali que vai se reduzir horas extras. No período de chuva, novo vereador. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos cair no buraco? Como é que nós vamos fazer? Não é hora. Então, precisa de um planejamento mais adequado. Prefeito, falo isso com muito carinho. Com muito carinho. O buraco está à sua frente. Olhe para ele, reveja as posições para corrigir isso. Não quero que Vossa Excelência caia no buraco. Não quero que Vossa Excelência, lá na frente, tenha uma má avaliação porque não fez aquilo que se comprometeu no seu plano de cargos, carreira e salário. Quero uma avaliação excelente. O prefeito vai bem, a cidade vai bem. Então, torço pelo ir bem. Torço mesmo. Mas também me preocupa algumas coisas. Preocupa mesmo. Com relação ao DAI. Vamos falar do DAI um pouquinho só. A estação de tratamento de esgoto diz que tem 72% das obras cíveis prontas. Né? Será que tem? Eu vou pedir, pelo artigo 18, o pagamento para a Conengenharia, separando obras cíveis e equipamentos. É preciso entender. Por quê? A Com tem para receber 140 milhões. 50% aproximado são obras cíveis. Outros 50% são equipamentos. A entrega, que era prevista para outubro de 2016, foi postergada para dezembro de 2018. Nós temos 15 meses. 15 meses. Demandariam-se, é só fazer uma conta, aproximadamente 60 milhões, que é mais ou menos 140. Se você dividir 60 milhões por 15 meses, daria um pagamento de 4 milhões mês. 4 milhões. Se nós pegarmos o diário oficial e observarmos qual foi o faturamento da Com, são 2 milhões mês. Vezes 15 dá 30. Não termina no prazo adequado. Não termina. A não ser que tenha alguns balões, né? A gente compra a casa, pode ser que tenha alguns balões que eu não estou sabendo. Mas é importante que olhe isso. É a maior obra da nossa história. É dinheiro a fundo perdido. E não acaba. Não acaba. Está pior que as licitações. Vira e mexe tem 25% de aditivo. É mais 25% de tempo. Pô, para. Nós temos que acabar essa situação. Temos que acabar. Com relação ao DAI também, que a gente sabe que é difícil administrar, mas dados reais.
Em meados de 2016, quando terminou a gestão do seu Giasone, que eu fui muito crítica a ela, tinha 480 pedidos para conserto de vazamento. Aí entrou o Célio Busseroni. Só um minutinho, senhor presidente. Meados de dezembro de 2016, 130 pedidos para conserto de vazamento. Hoje, 602 pedidos para conserto de vazamento. Pô, está piorando. Está piorando. Não dá para piorar. Não tem jeito de piorar. E dizer que não tem caixa, em dezembro de 2016, o DAE tinha 14 milhões. Agora, em setembro de 2017, pega o balanço, tem 21 milhões. Então, tem dinheiro, precisa planejar, organizar. Não dá mais. Fica muito difícil. Senhor presidente, agradeço e gostaria de ir para as explicações pessoais.